Bom dia, Porto Alegre, 4 de julho de 2020. Eu já ia falar 1900 e alguma coisa, já imagina. Loucura é tanta que vamos esperar o pessoal chegando. Vamos lá. Bom dia, Débora. Vamos fazer contato com o nosso convidado aqui. Um sábado de sol em Porto Alegre. Essa semana entrando promete, hein? Vamos fazer contato com o nosso convidado. Vamos ver. E o inverno chegando. E aí, Lu, beleza? Pô, já agora tá em casa, hein? Que beleza, hein? Oi, Aline, tudo bem? A Mari Gazen. Vamos fazer o contato com o nosso convidado, vamos ver. Oi, Joana. Que legal te ver aqui. Vamos ver. Professor Doutor Mário de Lima. Umas questões para conversar com o Mário, hein? Ele vai ter que nos ajudar na confusão toda. Oi, Irene, beleza? Marcão, bom dia. É, muito importante. A gente vai ter muita questão para conversar com o professor Mário. Mário, onde você está, Mário? Vamos ver. Magu. Olha o Magu aí. O Magu não pode participar. Tá escrito aqui. O Magu entrou. Beleza. Essa live promete. Olha aí. Chegou o professor Mário. Impacto na economia pós-Covid. Décio, bom dia, Décio. E aí, professor Mário? Como é que tá, José? Tudo bem? Tudo bem. Aqui no Brasil é assim: emprega, desemprega, se vira nos 30. Compra, vende, poupa um pouquinho, acaba moeda por moeda. Dólar sobe, dólar cai e vamos gastar. Vai soja, vai café e a carne, cruza mares. Vem insumos, vem eletrônicos, vem respiradores e até máscaras. E quando nos damos conta, é tudo poesia e economia. Primeiro a gente cria, depois a gente organiza e por hora, na hora certa, o cofrinho quebra. O impacto na economia pós-Covid-19. Para falar desse assunto, hoje o nosso convidado é o professor doutor Mário de Lima, professor universitário, economista, doutor em economia do desenvolvimento nas áreas de política pública, finanças públicas e gestão pública, planejamento e desenvolvimento regional, urbano, metropolitano, com experiências em diversos órgãos e conselhos da administração pública brasileira.
conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Sul, para o triênio de 2020 a 2022. Mário, que confusão tu foi arranjar para essa época de triênio que tu está no Conselho de Economia, hein? Escolhesse a dedo para estar nessa época, né? Bom dia, Mário, tudo bem? Bom Em primeiro dia, lugar, muito obrigado em nos receber. Muito obrigado em nos receber na tua casa, nesse sábado que tu podia estar com a tua família e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Tudo bem, Mário? tudo bom, José? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, num tema que é tão importante, que é a nossa economia, né, e como economista eu tenho e como conselheiro do Conselho de Economia, o meu papel é justamente não só defender a profissão de economista, mas explicar o que o economista pode fazer em momentos tão complicados como esse. Né? Esse momento da economia brasileira não é um momento exclusivo nosso, né? Esse problema que nós estamos passando devido à Covid-19, mas é um problema econômico com características específicas diferentes das outras crises econômicas que nós já passamos. Né? A pandemia, a economia, ela estava num processo, não estava num processo de expansão, né? Estava num processo mais de, digamos assim, de retração, né? Em nível global. A economia brasileira estava tentando se recuperar desde 2014, quando o governo brasileiro apresentou déficit primário, né? Que são aqueles recursos que o governo guarda, digamos assim, né, para pagar juros, né, e que é um belíssimo, né, o fundamental indicador de capacidade de endividamento do país, né, a geração de superávit primário. Uhum. Então, em 2014, no governo Dilma, nós tivemos um déficit primário pela primeira vez no período do Plano Real. Né? Então, se não só nós não tivemos dinheiro para pagar as nossas dívidas, não guardamos dinheiro para guardar as dívidas, como tivemos que realizar endividamento para pagar algumas dívidas que vínhamos contraindo. Então, além de não pagarmos, nós tivemos que pedir dinheiro emprestado para o mercado para pagarmos dívida. Então, rolou dívida sobre dívida. Então, existia uma projeção para que em 2022 esse problema pudesse ser resolvido a partir daquela intervenção, né, das políticas econômicas de ajuste fiscal do governo Temer. O governo Bolsonaro também se elegeu na prática com esse discurso, fora essas questões de costumes, né, de modos de vida, mas no campo econômico era justamente a manutenção desse ajuste fiscal. Para quê? Para que nós pudéssemos, então, voltarmos a ter condições de honrar nossas dívidas, de nos tornarmos um país seguro para investimentos e então trazer uma determinada estabilidade para a economia. A pandemia, então, ela surge de forma mais expressiva no Brasil no mês de abril, onde começamos, então, a ter um problema na economia pelo lado da demanda, como os economistas dizem. Ou seja, as pessoas param, né, reduzem o seu consumo em diversos tipos de produtos e serviços. Né? Eu acho que a tua atividade também Um teve uma choque de redução, né? demanda. Pois não? Isso, teve seria um choque de demanda, não é esse o Isso, termo, não choque é? de demanda, é isso. A economia, então, ela tem uma crise pelo lado da demanda devido a um choque. O choque, esse termo na economia significa que nós temos uma parada brusca, né? A gente pode ter tanto um choque para a demanda como também um choque para a oferta. E é justamente esse o problema. Nesse Sim. momento, nós temos um choque da demanda que está começando a impactar, se já não impactou em diversos setores, um choque de oferta. Então, por exemplo, o que significa isso? Digamos, o teu ramo é o ramo fitness, né? De academias, trabalha como personal trainer, etc. Esse ramo, por exemplo, nós tínhamos diversas academias que poderiam estar em expansão, realizando investimentos. Então, a possibilidade dessas academias realizarem investimentos e expansões, pelo menos físicas, elas começam a diminuir. Então, esse choque na demanda acaba impactando também o choque da oferta. Só que a economia ela cresce de forma sustentável pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda.
né? Se sim, todo mundo demandar, sem né, dúvida. e não tiver oferta suficiente, o que vai acontecer é que os preços acabam subindo e aí surge aquilo que nós conhecemos como inflação. Professor, vou te chamar de professor, Mário, Tranquilo, tranquilo. tá? Uhum. Tá. Eu gosto muito de frisar também, às vezes eu chamo de doutor, porque eu sei que doutor não é só um anel no dedo e deve ter te custado muito para adquirir esse título. Bah. Enfim, professor, Uhum. professor, olha só, vamos conceituar algumas coisas para quem está nos assistindo, porque assim, ó, a gente ouve falar em setor primário, setor secundário e setor terciário. Uhum. Bom, o setor primário é o setor de extração, é de produção de matéria-prima. Uhum. Se eu tiver errado, o senhor pode Não, me não, não. corrigir. Eu Pode sou tocar. só um profissional de educação física, Uhum. tá? Tranquilo. O setor secundário é a transformação da matéria-prima em bens de consumo, Isso. Uhum. né? E o setor terciário é o setor de serviços e comércio em Uhum. geral, Isso né? aí. E é o setor que mais emprega pessoas no Brasil. Eu acho que, enfim, no mundo também é o setor que mais emprega, Sim. né? Bom, esse setor é o setor mais atingido agora com essa pandemia. Isso faz com que o poder aquisitivo das pessoas caia, né? Uhum. Como é que a gente pode fazer? Como é que seria hoje o cenário ou o que esperar, já que assim, ó, cai o poder aquisitivo, as pessoas ficando em casa, elas tendem também a consumir menos, né? Uhum. E o que esperar? Porque, assim, ó, se a gente for traçar um paralelo com a China, por exemplo, que é a maior importadora de alimentos, Uhum. e nós o maior exportador de alimentos, Uhum. né? Comparado com a China, se não tiver dinheiro para consumir, e aí? A gente tem alimento, mas não tem dinheiro para consumir. O que que a gente pode esperar disso daqui para frente? Como tu colocaste, vou dar uma facilitada no entendimento dos setores aí. O primário a gente chama de agricultura ou extração de minerais, né? Que é extração, Certo. é por extração. Já o setor secundário é a indústria, que é a transformação disso. E o setor terciário, serviços, comércio e serviços. Bom, o que está acontecendo com a estrutura da economia brasileira? Aí eu vou conseguir te responder a tua pergunta, só para dar uma contextualização. Ótimo. Nós temos um processo de Ótimo. desindustrialização na economia. Então, a economia brasileira teve, lá pela década de 80, 29% da composição do PIB era formado pela indústria. Hoje tem em torno de 17%. Então, a participação da indústria na economia tem diminuído cada vez mais. Ao mesmo tempo, o setor primário, que é o nosso braço forte, né, no que diz respeito às exportações, que possibilita a entrada de dólares dentro do país, né, porque quando a gente vende o produto para o exterior, entram dólares, com esses dólares, quanto mais dólares eu tenho no mercado, melhor, mais barato fica esse dólar, e aí possibilita eu comprar produtos importados e controlar a inflação, né, através da oferta de produtos e serviços. E, ao mesmo tempo, nós temos o setor terciário, né, que é o comércio e serviços, que tem a maior parcela, digamos assim, dentro da constituição do PIB. O que está acontecendo? Esse choque na demanda, ele se deu de forma mais intensa, realmente, no setor de comércio e serviços. Né? O que acontece, então, com esse choque da demanda, as pessoas param de comprar. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria, por exemplo, e estou vendendo pão, né? Estou vendendo pães, as pessoas compram menos pães. E aí o que acontece? A minha margem de lucro tende a diminuir. Para que o negócio se sustente, ou seja, para que a margem de lucro se mantenha, o que eu preciso fazer? Preciso cortar custos. E um dos principais custos que nós temos no setor privado brasileiro é o que? A mão de obra. Então, eu acabo demitindo algumas pessoas, né? Mesmo que o governo Aumentando o aumentando o desemprego. desemprego, mesmo que o governo tenha colaborado com um programa de linhas de créditos, não, ainda muitas empresas não se sentem, digamos assim, capitalizadas para dar essa sustentação pelo longo prazo, por muito tempo. E aí, o que acontece? Acaba aumentando o desemprego e aí a renda nacional, a renda geral da economia diminui. E aí, então, eu que sou economista, as pessoas vão procurar menos, e sou professor, as pessoas vão procurar
vão realizar menos matrículas na universidade, as pessoas vão ter menos aulas de personal, né? As pessoas vão sair das academias, vão optar por outras alternativas. Então, isso gera um ciclo, digamos, não virtuoso, né? Que acaba abalando toda a economia. Né? Então, o processo pandêmico, digamos assim, né? Ele tem que ser estancado o mais rápido possível. E isso depende muito mais hoje, né, do comportamento da população. Né? Se a gente for pegar a Itália, pegarmos a França, a Inglaterra, os países europeus, nós podemos observar que eles fizeram um lockdown forte, né, bastante agressivo, durante 30, 40 dias, ou melhor, 90 dias, 120 dias, 3 ou 4 meses. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram dar uma estancada. Hoje, até tem uma propaganda muito bonita que eu assisti nas redes sociais, do dia que os italianos tiraram as máscaras. Né? Então, hoje na Europa, a população já não usa mais máscara. Por quê? Porque eles levaram a sério o lockdown, levaram a sério o combate à pandemia, e isso depende muito do comportamento da população. Então, quanto mais tempo nós postergarmos a solução do problema que é a Covid-19, maior será a crise. Né? Então, a minha grande preocupação é que o Brasil, né, tenha mais dificuldade nesse quesito, porque tem muita desinformação, muita fake news, as pessoas não acreditam muito no que acontece, né? E nós, brasileiros, tendemos, né, à aglomeração, né? Nós temos dificuldade somos um povo mais expansivo, mais alegre. Então, eu acho que isso são problemas que podem afetar a economia no longo prazo. Isso é muito sério, porque, como eu falei, hoje é um choque na demanda. Choque na demanda, o problema da demanda é fácil resolver. O governo pode se endividar, claro, vai ter outras distorções, mas o governo pode endividar, o governo pode imprimir moeda, isso resolve, né? Manteria a renda. Só que isso causa um problema futuro para a economia, com inflação, com endividamento, que não é bom. Então, o que nós temos que fazer é combater a pandemia para que esse choque na oferta não se prolongue, né? Porque senão a gente pode resolver o problema da Porque, economia. Oi? Pela demanda. Só que isso porque não é seguro. de qualquer forma, como as empresas, por exemplo, a China, que é uma grande produtora de insumos, né? Uhum, Teve uma quebra de faturamento na empresa da China e também diminuiu a entrada de insumos no Brasil. uhum. Né? Então, assim, ó, a gente está diante de uma crise mundial. Sim, sim, com certeza. Né? A gente não tá só falando em termos de Brasil. A gente está deixando de receber insumos porque as empresas de lá também não produziram insumos. Né? Esses insumos que a gente usa já no setor secundário, né? Que é a Sim. transformação da matéria-prima em bens de consumo. Né? A gente tem esse problema no setor terciário, que é a falta de poder aquisitivo das pessoas. Né? A gente também tem hoje um reflexo que é direto. Por quê? Porque a gente está entrando agora numa semana que serão 2 semanas de fechamento aqui em Porto Alegre. Uhum. Então, as pessoas também têm que deixar de estocar alimento para não provocar um aumento desse próprio alimento. Né? E hoje a economia está direto na política de saúde. Porque se a gente não fizer uma política de saúde agressiva, no sentido das pessoas tendem a levar a sério esse negócio, a gente vai arrastar isso aí até o final do ano. Então, e isso eu coloquei na chamada assim, ó, o que esperar, como fazer, como agir, né? Não estamos nem falando em investimento ainda, porque a gente está falando de Sobrevivência. É. subsistência em primeiro lugar, né? Professor, como é que o senhor vê agora, assim, ó, daqui para frente, o que o senhor, se o senhor se aventura a prever alguma coisa, alguma mudança de comportamento? O senhor que tem especialidade em gestão pública, o que o senhor poderia nos falar agora? Eu acredito numa mudança de comportamento em nível mundial. Assim, eu não sei se nós brasileiros teremos uma alteração do comportamento, né? Tem uma pesquisa desenvolvida pela Ipsos, que é uma agência
de Pesquisas Internacional, e ela fez uma pesquisa no comportamento dos consumidores chineses na província de Hubei, né, onde foi o epicentro onde surgiu a pandemia, né, onde surgiu o novo coronavírus, e eles observaram que as pessoas tendem a buscar um comportamento consumidor voltado à utilização de equipamentos online, né, ou seja, usar pedidos pela internet, abandonar o transporte público, que é isso que na província do Hubei é um dos transportes públicos, é um dos melhores transportes públicos chineses, né? Se logo um dos melhores do mundo, né? No que diz respeito à frequência, ao funcionamento e abrangência. E as pessoas estão antes ficava em torno de 54% da população preferia utilizar o transporte público, né, chinês, e hoje 77% da população prefere utilizar veículos próprios, né? Então a tendência é que o comportamento das pessoas se individualize, né? Surja uma redução do comportamento de consumo coletivo, né? Então o transporte coletivo acho que vai sofrer um grande impacto, né? E veja bem, na China as pessoas estão comprando carros e tendem a comprar os carros via internet, né? Online. Eles não querem nem ir na Claro. agência e comprar com o vendedor. Eles querem comprar o automóvel pela internet. Então, acho que existe uma grande tendência nesse sentido de comportamento consumidor, né? Nesse período, a gente viu que existe muita coisa que nós não precisamos, né? Então, isso também foi um indicador da pesquisa, né? Que ou a gente identifica o consumo de produtos e serviços que são indispensáveis ou que poderiam ser melhores, né? E a gente também identifica aquilo que a gente não precisa mais consumir, né? E nesse mesmo tempo, eu acredito que essa área fitness, a área da saúde, a área mais voltada ao bem-estar mental, ao bem-estar físico, eu acho que são áreas econômicas que tendem a crescer muito, mas obviamente elas não irão crescer no formato que estavam considerados Tradicional. tradicional, exatamente. Por exemplo, as academias. Eu acredito que as academias, elas, no Brasil principalmente, acredito que elas ainda vão continuar de forma presencial, ainda de forma bastante evidente, assim. Só que eu também acredito que vai surgir oportunidades para que essas academias ou novos investidores realizem modelos de academia por meio de modo online, né, remoto, né? Seja com o professor Sim. ali ao vivo, né, seja com vídeos gravados ou personalizados para o cliente. Eu acho que essa é a grande tendência, assim, tanto em todas as áreas, mas e de forma mais específica nessa área fitness, eu acredito que não só vão reduzir o número de academias, porque em crise a tendência do mercado é que as coisas se concentrem, né? Então, por exemplo, eu acho que as maiores academias ou aquelas que têm maior capital de giro vão sobreviver, vão passar por essa situação, e aquelas que não inovarem com tecnologias para atender os seus alunos de forma residencial, online, digamos, eu acho que elas vão ter um pouco de dificuldade, né? É claro que vão existir distorções, vão existir propostas de ajuste para que as pessoas continuem indo presencialmente nas academias, mas eu acho que não só as academias, mas como todos os outros modelos de negócios, eles vão se tornar mais online, né? A própria questão imobiliária. As casas vão mudar, os apartamentos, as pessoas vão querer procurar um apartamento que tenha um cômodo a mais, ou vão adaptar um home office, um escritório. Eu acho, então, que esse comportamento coletivo vai ser menor, pelo menos por um determinado tempo. Professor, durante a nossa live, vai aparecer aqui alguns vouchers dos nossos colaboradores. Uhum. Essa live ela tem um oferecimento da Banca 7, que é uma loja de suprimentos. Ela tem também a MBF, que é uma loja de impressões em camisas, e da Ultragraph, que é uma gráfica expressa. Então, sempre que aparecer um voucher na tela, as pessoas podem printar a tela e entrar em contato com esses colaboradores e recebem uns descontos super atraentes. Isso que o senhor falou sobre
a mudança de comportamento, eu acredito também. Eu acho que as academias, falando mais diretamente no material que eu trabalho, eu acho que as academias, e algumas já se deram conta disso, elas vão abrir um braço, um setor de atendimento através da internet, né? Eu acho, mas isso também, se a gente for pensar, vai gerar um desemprego, né? As pessoas vão ter que se habituarem no caso, o professor, ele vai ter que começar a usar a internet para ele como uma microempresa entrando nesse setor, né? Porque se o senhor for ver, daqui a pouco um emprego que tende a diminuir também é o cobrador de ônibus, por exemplo. Então a internet provavelmente vai vender um passe de ônibus pela internet que não tem mais necessidade de ter uma pessoa ali cobrando, né? Então isso são empregos que tendem a diminuir, né? Com a digitalização da vida das pessoas hoje em dia. Uma coisa que existia há muito tempo já na Europa, que era o supermercado. Fazia compras online, passava por ali, nos Estados Unidos também já existiam. Passava pelo supermercado e já recebia a tua compra pronta. Hoje em dia é alternativa, né? Porque o contato presencial é muito difícil em função de que a gente está vivendo em uma pandemia, né? Então as pessoas elas tendem a se adaptar. Como é que o senhor vê, já na faculdade, né, o senhor como professor, o sistema EAD? Talvez o senhor esteja desempenhando isso hoje em dia, né, porque as faculdades estão. A presencial é só daqui ao ano que vem, talvez, né, no primeiro semestre do ano que vem. Como é que o senhor vê essa utilização da internet já na formação de acadêmicos? Eu O acho, senhor está fazendo isso hoje? sim, Como é que sim. está? Eu sou professor tanto de aulas presenciais quanto EAD, né? E na Universidade de La Salle. E o EAD ele tem um comportamento específico, né? Ele tem um método de ensino diferenciado, né? Ele trabalha mais dentro de um processo e de divisão de trabalho, com a utilização de tutores e tal. É um modelo que tem se desenvolvido e parece ser uma tendência a ficar, assim, porque a educação também está se modificando, né? A educação ela está se tornando mais tecnológica, como tudo, né? Só que a tendência é que ela fique mais tecnológica do que todas as outras coisas. Isso é algo positivo, porque acaba a economia acaba crescendo mais com a realização com o aumento da produtividade. E agora, devido à pandemia, os professores presenciais também tiveram que se adaptar a novos instrumentos, né, a novos dispositivos, a novos sistemas, e as aulas também estão sendo online. A diferença é que no EAD que eu vou chamar de tradicional, né, no EAD clássico, o EAD Uhum. 100%, nós temos todo um outro tipo de processo. Temos videoaulas, elas são gravadas, elas passam por uma produção, né? Tem outros tipos de oferecimento de conteúdo, etc. Já a aula presencial, que passou a ser online devido à pandemia, ela é presencial mesmo, é uma live. Né? O professor está ali, ele compartilha a tela, ele explica, ele se coloca à disposição do aluno para tirar dúvidas, né? Então, essa adaptação, né, que eu acreditava que certamente iria ocorrer, mas nos próximos 10, 15, 20 anos, ela ocorreu agora, né? Então, a tendência é realmente que isso aconteça. Né? Obviamente que aquele trabalho tradicional, né, do professor tradicional, da sala de aula, do giz e tal, ele poderá continuar acontecendo, né? Eu acredito que ele vai continuar acontecendo, mas a tendência é que a tecnologia altere isso, né? E se a gente buscar algumas informações mais relacionadas a questões, digamos assim, comparar com o passado, né, comparar com aspectos históricos, nós vamos observar que o trabalho ele realmente muda. Então essa é uma capacidade que o ser humano tem e que ele deve desempenhar a partir de agora, que muitos trabalhos irão mudar. Né? Então
A gente vai observar realmente desemprego em alguns setores, né? Especialmente naqueles setores onde se precisa de mão de obra, né? Para se produzir, né? Então essas pessoas elas tendem a necessidade de alterar o seu modo de trabalho, elas tendem a alterar então a sua rotina e possivelmente até mesmo mudar de profissão, né? Isso é uma tendência, mas não é uma tendência de agora, que agora as coisas acontecem mais rápido devido a justamente essas questões tecnológicas, né? Mas isso já aconteceu ao longo do tempo, né? Por exemplo, o Google, junto com a Uber, já desenvolve, por exemplo, os carros autônomos, né? Já tem esse desenvolvimento. A Amazon já está desenvolvendo a entrega de produtos por meio de drones. Então, a tendência é que o trabalho mude, né? Nós teremos que encontrar novas atividades, né? Então, a gente pode até fazer daqui a pouco, uma nova discussão para discutir o futuro do trabalho, né? Então, o trabalho, ao natural, ele tenderia a essa mudança devido à implementação de novas tecnologias, né? Só que agora a gente teve um choque de tecnologia. Então, aquilo que nós prevíamos e que estávamos nos preparando para 20, 30 anos, ele está acontecendo agora, né? Então, como prever o que vai acontecer exatamente, hoje nós não temos assim de forma significativa, mas a gente sabe que vai mudar, né? E vai mudar via tecnologia e nós temos que estar preparados para isso. Professor, olha só, eu tive lendo algumas coisas, até porque, assim, ó, para eu conversar com o senhor, que é uma área totalmente diferente da minha, eu tive que ler algumas coisas, para não ficar só aqui, né? Claro. Enfim, eu fiquei, e eu vi também, assim, ó, que algumas coisas que eram para acontecer, tipo o Pacto Federativo, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma emergencial, a autonomia do Banco Central, deveriam ser aprovadas antes das eleições municipais, Uhum. né? E isso não aconteceu. E o governo agora entrou de uma maneira emergencial, né, para as empresas entrar em modo de sobrevivência, né, para não acabar de vez o que está acontecendo. Antes da pandemia, em 2019, o Brasil teve um crescimento de 2%. Né? Agora se prevê uma queda de 2% no mínimo. E há quem diga que vai a 5,6% a 6% do PIB. Como é que o senhor vê isso aí? Que alternativas a gente tem, assim, ó, não em termos de macroeconomia, mas sim em termos de microeconomia? Para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, o que elas podem fazer? Porque assim a gente começa a conversar em termos de importação, exportação, mas assim, ó, enfim, a pessoa, os nossos amigos que estão nos ouvindo agora, o que eles podem fazer para se gerenciar? Ó, economiza aqui, diminui ali, ou tenta fazer tal coisa. Qual é o conselho que o senhor nos dá para agora efetivamente? Bom, esse conselho ele vai preceder um pouco de uma pequena explicação, né? Tu colocaste aí todas as reformas Ok. que o governo precisa fazer, né? O que acontece? O Brasil, como eu falei para vocês, desde 2014, o Brasil gasta mais do que arrecada, né? Então, quando nós gastamos mais do que arrecadamos, ou seja, quando a gente gasta mais do que nós recebemos, né? Nós, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empresariais, tem o mesmo comportamento do governo. Se a gente gastar mais do que a gente recebe, a gente tem que se endividar, a gente vai ter que usar o nosso cartão. O governo não tem cartão, o governo tem títulos públicos, então ele se endivida, né? Ele vende títulos públicos, pega dinheiro de terceiros através dessa venda de títulos públicos, com promessa de recompra desses títulos a um pagamento de juros, né? Então o governo aumenta o endividamento. Então, desde 2014, o Brasil tem aumentado o seu endividamento, né? Em 2014 estava em torno de 54% em relação ao PIB, ou seja, 54% de tudo aquilo que a gente produzia no ano era equivalente ao peso, ao tamanho da nossa dívida. Antes da pandemia era 77%, agora está chegando a 100%. O que acontece? Por quê? Né? Porque o governo, nesse momento, nós chamamos de política keynesiana, ou seja, quando tem um problema da demanda, o governo
pode recorrer à intervenção, né? A economia pode recorrer à intervenção do governo, gastando dinheiro, né? Por meio do endividamento, né? Se gasta mais do que arrecada, se endivida, etc. Gastando dinheiro para que se mantenha o nível de demanda e, assim, garantir o nível de lucro e a manutenção do emprego. Né? O problema aqui do endividamento é que tu acaba... O que é o endividamento? Tu acaba utilizando o dinheiro do futuro agora. Né? Então, o que acontece? Esse dinheiro que vai pagar somos nós, né? Porque são dinheiro de impostos. Claro. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Né? E depois eu vou explicar o que o governo deve fazer. Então, o que o governo está fazendo agora está certo. Ele tem que gastar mesmo para garantir os nossos empregos e a nossa vida. Né? Para a economia, para a sociedade brasileira não quebrar. Né? Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Nesse momento, nós precisamos economizar. Né? Nós precisamos economizar para quê? Para que a gente possa ter condições de ter uma alavancada pós-pandemia. Né? Porque nós temos dois momentos difíceis. Atravessar esse período, né? Digamos que a gente está dentro de um mar revoltoso, né? Uma tempestade. Né? Então, esse é o período da tempestade. Depois que nós passarmos esse período, nós vamos naufragar num continente que boa parte dele é um deserto. Então nós vamos atravessar um grande deserto depois dessa tormenta até chegar no oásis, né? Até chegar naquela parte florestal Na bonita. terra fértil. Na terra fértil, exatamente. Então nós estamos agora na turbulência dentro do mar. Né? Nós estamos dentro da tempestade dentro do mar. Depois que essa turbulência acabar, nós vamos ancorar ou naufragar numa terra árida. Né? Então, nós precisamos economizar recursos durante esse processo do mar revoltoso, né? que é a nossa pandemia, para que depois possamos, então, termos água, né? Água potável suficiente, né? Água doce suficiente para atravessar essa terra árida até chegar à terra fértil. Então, o momento é de economizar. É claro, as pessoas que têm mais capital, as mais capitalizadas, é um momento de arriscar, né? Porque é o momento de comprar no abaixo para lá na frente ganhar na alta. Mas aquelas pessoas comuns, assim, como os professores, né, como eu, o momento ideal, né, é o momento ideal de economizar. Por quê? Porque após a pandemia, aí então o governo vai começar, dentro da lógica, o governo vai começar a fazer essas reformas que tu disseste, né? A reforma administrativa, vai retomar o ajuste fiscal, ou seja, ele vai fechar a torneira dos gastos públicos para o endividamento não se elevar, ele vai aumentar possivelmente a arrecadação. Então, são grandes desafios de 4, 5 anos. Né? Se nós passarmos por essa situação agora, que o Banco Central tem dito que é uma queda de 6,5%, por exemplo, já a OCDE e o FMI dizem que ficam entre 9% e 10%, né? Que é, na verdade, o que eu acredito. Então, a queda do PIB pode estar em torno de 9% a 10%. Por quê? Porque muitas vezes, nas crises anteriores, as pessoas perdiam emprego e recorriam à informalidade. Agora, a atividade econômica mais afetada Sim. é a informalidade. Então, a gente não tem para onde correr, né? Então, a gente está passando por uma grande dificuldade geral. Né? Então, esse momento é o momento da incerteza, é o momento digamos, da dificuldade. Então, ou aqueles que podem economizar, economizem agora. E aqueles que têm a gordurinha, sobrevivem, tenham condições de sobreviver com essa gordurinha. Né? Mas o momento é o momento de ter calma, é o momento de controlar as finanças, de se organizar, né? No que se pode fazer e esperar um segundo momento para saber o que se pode, então, realmente fazer. Porque o momento é um momento, como eu disse, de turbulência, e depois dessa turbulência, né, depois dessa tempestade marítima, né, oceânica, nós vamos enfrentar quilômetros, milhares de quilômetros dentro de um território árido. Né? Então, até chegarmos à terra fértil. E essa terra fértil depende do nosso comportamento para enfrentar essa pandemia. Então, quanto mais rápido essa pandemia passar, mais fácil vai ser de terminarmos essa tempestade, né, de atravessarmos essa tempestade, e depois, então, nós temos que ter um comportamento de nos organizarmos, prepararmos as nossas finanças, nos reinventarmos,
compreendermos o comportamento do consumidor, né? Porque nós não podemos nos enganar, não vai ser nada mais como era antes. Eu acho que no Brasil esse nada mais não vai ser mais como era antes, vai ser menos do que, por exemplo, ocorre na Itália, ocorre na França, ocorre nos Estados Unidos, por serem sociedades mais desenvolvidas, por serem sociedades mais ricas, por serem sociedades mais tecnológicas do que a nossa, mas com certeza o nosso padrão de consumo vai se alterar, né? O nosso comportamento humano vai se alterar, né? E, obviamente, os negócios vão se alterar. E aí, o que nós podemos fazer nesse momento? Organizarmos, né? Estabelecermos metas, buscarmos planejamento, cuidar da nossa saúde mental, né? Nós temos que investir no nosso, em nós, né? Na pessoa, né? Na mente, no conhecimento, no corpo, né? Então, acho que essa é a forma mais adequada de se enfrentar esse problema. Não tem milagre. É a forma mais adequada de se enfrentar esse problema, é manter-se saudável, é manter-se vivo e adquirir o máximo de conhecimento possível para que possamos, então, enfrentar a terra árida que está ali na frente. O senhor não acha que está faltando comunicação do, dos governantes nesse sentido? Porque assim, ó, eu vejo assim uma preocupação no sentido de, pessoal, fiquem em casa, fiquem em casa. Por outro lado, as pessoas que, que ouvem isso sabem que precisam sair de casa para produzir, para conseguir dinheiro, porque só ficar em casa também não adianta, né? Então, você não vê que é um discurso que é antagônico às necessidades das pessoas? Porque assim, ó, elas até entendem que tem que ficar em casa, que tem que evitar o contato com outras pessoas. Mas se elas ficarem em casa, elas vão morrer de fome. Você não acha que está faltando uma certa comunicação nesse sentido de explicar ou uma política de saúde no sentido de, tudo bem, a gente, já que não dá para ficar em casa o tempo inteiro, né, temos que agir de determinada maneira para minimizar o contato, desde que tu não perca o teu poder aquisitivo. Porque, sabe, igual, transportando para o meu lado de serviço, antes já da pandemia, ou melhor, antes dessa confusão toda, que havia só um boato que estava para chegar alguma coisa nesse sentido, as pessoas, por vontade própria, deixaram de frequentar a academia, né? Então, quando eu vejo assim movimentos de colegas, porque a gente tem que abrir, porque tem que abrir. Não basta abrir, né? Porque mesmo abrindo, as pessoas não vão. Então, você não acha que está faltando uma comunicação de cima para baixo, mostrando, ó, a atividade física ela é importante, mas cuidado com o contato, nesse sentido? Não, eu acho a atividade física fundamental. Eu até Porque assim, ó, não é o que está colocando, desculpa me não, interromper, não, mas capaz. o que tá sendo colocado a dúvida não é a importância da atividade física. Isso todo mundo sabe. O problema é que assim, ó, muitos não têm dinheiro para manter a atividade física, porque é um serviço que é remunerado, Claro. né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas não percam o poder aquisitivo e não deixem de fazer atividade física. Então, assim, ó, o que se deve fazer para as pessoas, por um lado, manterem o afastamento, mas não poder perder a atividade, não perder a capacidade de consumir. Uhum. Esse eu acho que é o Esse é grande o nosso, segredo. esse é o nosso grande desafio, eu diria, né? E, obviamente, no início lá da pandemia, os líderes diziam, né? Fiquem em casa. E as pessoas ficaram em casa, né? Eu lembro aquele momento inicial ali, nós tivemos um aprofundamento, né? No que diz respeito a home office, ao trabalho mais restrito à residência, né? E o que aconteceu?
foi passando o tempo e o pessoal não aguentou. Principalmente aquelas pessoas que precisam, né? Os informais que precisam estar na Claro. rua ali, estar no movimento e tal. Então essas pessoas elas tiveram mais dificuldade. Obviamente que o Fique em Casa, ele serve muito mais para aquelas pessoas que podem ficar em casa, né? Do contrário, fica muito difícil. Né? Só que, o que está acontecendo agora, né? E que é um momento muito que nós não esperávamos que acontecesse, que nós tínhamos esperança que isso não precisasse acontecer. Né? É uma, digamos, é uma agenda, né? Uma pauta mais dura no que diz respeito às restrições, né? Tipo, Porto Alegre agora ficou num processo de rigidez, né? No que diz respeito a ações de aglomeração, etc. Justamente porque a população ela não teve um comportamento adequado, né? Então, o que significa isso? Pessoal, se aquelas pessoas que não precisam sair de casa, se aquelas pessoas que não precisam aglomerar-se para ganhar a sua vida, né, mas se aglomeram só por uma questão de entretenimento, de não aguentar ficar em casa e tal, esse é o problema, né? Agora, a pessoa que está numa atividade laboral, né, trabalhando, tomando para sobreviver, pagar suas contas, para comer, né, pagar o aluguel. Então, essas pessoas, nós temos que justamente não nos aglomerarmos, não sairmos de casa de forma descuidada ou desnecessária, justamente para garantir que essas pessoas possam continuar saindo de casa, possam continuar nas suas atividades laborais e não impactar, para que não possamos, para que não precisemos impactar as pessoas. O que está acontecendo? A pessoa, o Mário aqui, tá? O Mário não precisa, estou dando um exemplo, né? Mas o Mário não precisa sair de casa para. Ele tem a possibilidade de fazer o home office, dar aula online, trabalhar em home office durante o dia. Ele tem essa possibilidade. Agora, por que o Mário vai se aglomerar com outras pessoas que não que podem fazer home office no final de semana? Quando eu faço isso, eu posso estar infectando outras pessoas, posso estar sendo infectado, e aí eu acabo atrapalhando aquelas pessoas que precisam ter o seu ganha-pão. Então, por exemplo, digamos que eu seja teu aluno, Zé, como de personal. Se eu tiver esse comportamento e aí vem uma determinação normativa, legal, do poder estatal, né, da prefeitura, do governo do estado, da União, dizendo que eu não posso mais fazer isso, então o meu mau comportamento não só impactou a saúde de outras pessoas, como pode impactar o teu trabalho, né? Então, quando as pessoas Sem tendem dúvida. a se aglomerar de forma descuidada, ou sair de casa sem necessidade, eu estou impactando toda a economia, né? Então as pessoas analisam, esse é o grande problema do Brasil, né? A gente analisa só o nosso lado, a gente não tem um espírito comunitário, e é isso que nós precisamos criar. Então quando eu vou na orla lá, eu estou impactando de forma direta ou indireta o trabalho do Zé. Por quê? Porque daqui a pouco tem algum problema que vai gerar um lockdown, esse lockdown que vai ser gerado vai impactar o meu emprego, eu vou perder o meu emprego, não vou poder ter aula com personal, não vou poder ir na academia. Né? Então é esse o cuidado que nós temos que ter. Quanto mais cuidado nós termos no que diz respeito ao comportamento para evitar ficar doente ou a infecção, né, devido à Covid-19, isso vai possibilitar que a economia se recupere. Então, isso depende muito do nosso comportamento individual. Então, esse fique em casa, o lockdown é justamente isso. Tchê, tu não precisa estar na rua, então fique em casa para a gente passar por esse problema o mais rápido possível e para aquela pessoa que tem que estar na rua para garantir seu sustento possa fazer isso com segurança e levar também segurança para os seus clientes, para os seus consumidores. E aí, então eu não vou precisar impactar o trabalho do Zé, eu não vou precisar impactar o trabalho do Mário, eu não vou precisar impactar o trabalho do João, do Pedro, né? Etc. Então, esse comportamento do fica em casa não é um ranço do poder público. Ó, fica em casa pra gente. Não, é tipo assim, Sim. fica em casa, não dissemina a doença, não pega a doença, que a doença vai passar rápido, nós vamos ter condições de ser atendidos nos hospitais e a economia vai voltar o mais rápido possível. Nós temos que ter esse entendimento, essa humildade para compreender. Essa é a minha visão. Eu vejo assim também, professor. Porque assim, ó, eu não gostaria de estar na pele do governador nem do prefeito, né? Porque eles devem receber pressão de tudo que é lado.
É pressão da Secretaria de Saúde, pedindo para as pessoas ficarem em casa, e é pressão da Secretaria de Comércio. Eu estou falando de secretaria em termos de não secretaria. Aham, sim, sim, sim. Retiro a Do secretaria. setor. Mas assim, ó, do setor, né? Do setor da saúde, orientando, ó, a gente está num problema sério. E o setor do comércio, ó, a gente precisa que as pessoas continuem trabalhando, senão vai quebrar de vez. Mas é que nos pego de surpresa. Mas eu acho, isso aí é a minha opinião, que se esse fechamento dos. Porque a semana que vem em Porto Alegre, e eu estou falando agora aos nossos amigos que não são daqui de Porto Alegre, que estão nos assistindo, tem gente do Ceará, tem gente do Nordeste, do Norte, só para você ter uma ideia. Tem gente de Portugal nos assistindo, tem Legal. gente dos Estados Unidos nos assistindo, tem gente do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Bom, mas especificamente para quem essas pessoas que não são de Porto Alegre, a partir de segunda-feira, até os estacionamentos de área azul, que é uma área permitida em Porto Alegre, que é um estacionamento pago, eles vão ser fechados para limitar a circulação de carros na rua. Eu, na minha opinião, se tivesse acontecido isso antes, eu acho que a gente já teria saído dessa confusão. Pelo menos dessa confusão que está agora. Porque começa a se tomar, tendo cuidado de atender todo mundo, então vamos deixar essa brecha aqui para ter um pouquinho de comércio. Aí vamos deixar essa brecha aqui para ter um pouquinho de entretenimento. Acontece que, se não foi feita uma atitude radical e aí se estanca de uma vez, vai deixando goteiras pelo caminho e aí é por isso que a gente está nessa situação que está hoje. De novo, eu não gostaria de estar na pele do prefeito, eu acho que ele agiu de forma correta, né? Eu acho que o governador agiu de forma correta também, né? Mas quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não consegue agradar ninguém, né? Porque no final da história a gente poderia, talvez, né? Aí eu digo talvez, a gente já deveria ter estancado isso aí, e é uma goteira que não tem fim, porque ela tende a se espalhar de forma exponencialmente. Professor, nós estamos chegando no fim da nossa live. Eu gostaria de agradecer a sua participação e deixar que o senhor dê o nosso recado final. O que o senhor tem para nos dizer para acabar essa sua participação, que nos foi muito proveitosa. Eu queria deixar uns minutos para o senhor falar, dar o seu recado final. Uh, eu gostaria de dizer assim que foi inicialmente vou te agradecer pelo convite para poder falar sobre aspectos econômicos nesse momento tão importante, né? Porque afeta a vida de todo mundo, né? Mas o meu principal recado no que diz respeito ao que nós conversamos aqui, é que, sim, eu também não gostaria de estar na pele do prefeito e do governador, né? Mas não porque eu acho que eles não estejam fazendo um trabalho bom, pelo contrário, eu acho que o trabalho deles está sendo um trabalho assim, ótimo, eles estão sendo orientados, tomando decisões orientadas pela ciência, que é uma coisa assim preponderante, e ao mesmo tempo eles têm se pautado pelos casos de sucesso no mundo. Eles foram tolerantes para que a sociedade pudesse se autorregular, né? Pudesse digamos assim, ter um comportamento adequado para enfrentar a pandemia sem necessidade de lockdown. Nós não conseguimos fazer isso, né? Nós falhamos, eu acho que, como sociedade. Então o poder público teve que fazer uma interferência para mostrar a seriedade do problema. E ele, obviamente, tanto o governador quanto o prefeito, eles estão fazendo um esforço não só para garantir nossas vidas nesse momento, né, mas também para garantir uma recuperação econômica o mais rápido possível, né? Então, nós não podemos entrar nessa pilha
de politicagem, eu diria, né? De ficar falando, tem que abrir o comércio, queremos trabalhar. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer. Ninguém queria essa pandemia, né? Mas justamente recaem sobre os ombros do prefeito municipal e do governador, que eu repito, estão fazendo um belo trabalho em relação a isso, né? Para garantir não só a nossa vida, mas a pronta e rápida recuperação da nossa economia. Né? E aí, então, eu deixaria como recado também para que, se as pessoas quiserem mais informações, acompanhar essas questões econômicas e políticas, o meu Instagram, que é Mário de Lima, né? E também a minha página, tem uma página no Facebook chamada Mário de Lima, que é uma página onde eu coloco algumas ideias, trago algumas informações em relação à conjuntura econômica, economia, e também ao que diz respeito às relações dos governos no que diz respeito à pandemia. Então, eu agradeço mais uma vez e parabenizo a tua iniciativa como profissional e como cidadão porto-alegrense, gaúcho e brasileiro nesse momento tão significativo e histórico, né? Infelizmente não é tão bom quanto nós esperávamos, mas parabéns pela iniciativa e parabéns a todas as pessoas que tiveram a curiosidade de assistir a nossa conversa. Professor, eu tenho como meta, passar dessa confusão toda, voltar com todos esses convidados para uma conversa de novo, talvez uma conversa presencial, que a gente possa aí discutir, porque a gente discutir agora o que pode acontecer é uma coisa muito, né? A gente espera, de acordo com algum conhecimento científico, o que pode acontecer. Mas passando isso aí, eu pretendo convidar o senhor para uma conversa tete a tete, né? Para que a gente consiga, aí sim, fazer um levantamento do que aconteceu. Eu queria agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco, dos diversos estados, e o Uruguai também está presente. Então, assim, fica aqui a dica do professor Mário de Lima, mariod.lima, @mariod.lima, para as pessoas visitarem o perfil dele no Instagram e na página Mário de Lima. Professor, muito obrigado, um bom fim de semana, que Deus nos ajude a enfrentar agora esses 15 dias que vão ser realmente árduos pela frente. Professor, obrigado, um grande abraço e nos veremos em breve. Obrigado, até mais. Um abraço. Abração.